Bom dia ao pessoal de casa, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula falando um pouco sobre lógica. Gente, vocês não vão mesmo, não vai sentar lá. Wagner vai passar aqui para olhar, ele vai me chamar a atenção e vai chamar a atenção de vocês. A gente faz assim, ó, a gente coloca, mas no caso desse daqui, quem tem poucos alunos, quanto mais distante nós ficarmos um do outro, melhor. É uma segurança para vocês mesmo. Então nós temos duas carteiras lá, ó, a gente pode se distanciar um pouco mais. A gente pode sentar aqui, ó, sentar um aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Ou vocês só fazem algo quando a gente obriga? Eu estou dando a possibilidade de escolha. O agir autônomo. Ou vocês preferem o agir heterônomo? Sabe qual é o agir heterônomo? Pois é. Leis que vêm de fora, heteronomia. Então, vocês estão condicionados àquilo que a gente fala, ou seja, não existe uma autonomia para decidirem o que é o melhor. Vamos lá. Que aí fica melhor quando a gente separa assim, né? Para vocês, eu estou bem distante de vocês. Bora, gente. Bora. Para mim tá bom o distanciamento, tá bom, mas é a pedido lá Wagner, se a gente puder distanciar um pouco mais, para mim tá bom, vocês já estão respeitando aí os limites que foram impostos, né? Tá? Então, olha só, introdução à lógica. Introdução à lógica, esse daí não tá ligado não. Diz assim, ó, introdução à lógica. O que é lógica? O que é lógica para vocês? Me digam, o que é lógica? O que vocês entendem por lógica? É algo que faz sentido. Lá lá. Hein? Algo que se usa a razão. O que mais? Aquilo que é óbvio. É lógico, é óbvio. Mas a lógica é uma ciência que busca entender o quê? Seria um instrumento, que busca compreender o quê? A coerência nas coisas, não é isso? Que busca o sentido das coisas, que busca dar coerência a tudo. É por meio da lógica que nós entendemos. Por quê? Porque a lógica faz com que haja coerência. Se uma coisa tem coerência, facilmente vai ser entendido. Se não tem coerência, mais difícil será de ser entendido ou compreendido. Concordam? A gente começa esse capítulo fazendo uma pequena leitura na página 154, quem tiver o livro. Tu tens o livro? Tu tens o livro? Quem não tem? Tá. Deixa eu ver como é que está aqui a internet. Porque aí... Fica melhor. Porque aí quem não tem... Só uma pausa aqui rapidinho. Eu não sei qual é a senha dessa internet. Isso é legal, ó. Infraestrutura. Tal. Então diz assim, ó, acompanhe aí a leitura rapidamente. Diz assim, ó. Aqui, ó. As relações humanas costumam ser permeadas por discussões frequentes. Embora em muitas delas o que interessa nem sempre seja o rigor e a correção do raciocínio, mas a pretensão de persuadirem alguém a respeito de nossas posições. É assim que o político tenta convencer o seu leitor. O publicitário atrai o consumidor para comprar um produto. O advogado defende seu cliente. Para irmos além das interações retóricas e organizar nossas ideias, de modo mais rigoroso,
Veremos aqui o estudo de lógica como um instrumento relevante capaz de sustentar argumentos com base em regras que garantam sua validade. Assim como fazemos exercícios para garantir a saúde do corpo, vamos exercitar a lógica, que nos ajuda a obter maior destreza para argumentar, perceber ambiguidades e evitar raciocínios apressados. Por fim, essa ferramenta nos ajuda a manter a serenidade ao ouvir o que o oponente tem a dizer e, se for o caso, a contraditá-lo nos termos civilizados da exposição lógica que caracteriza o pensamento argumentativo. Bem, com base nessa leitura, dá para ter mais acertadamente o entendimento acerca do que é lógica e da importância da lógica na nossa vida? Existiu há um tempo atrás, período moderno, e já agora para a contemporaneidade, um pensador muito importante. Ele foi considerado um psicólogo. Na verdade, ele é um psicólogo, né? Grande estudioso da mente humana, que é chamado Jean Piaget. Jean Piaget, os seus estudos é muito utilizado na área da educação, principalmente por pedagogos, psicólogos, que trabalham a teoria do desenvolvimento humano. São psicólogos, pedagogos que tentam compreender como é que se dá o desenvolvimento do entendimento humano. Como é que o ser humano ele desenvolve o seu entendimento? Como é que tu consegue entender as coisas? Certo. Mas o que está relacionado nesse teu... Eu estava dando aula ainda agora há pouco para os meninos do 8º ano, eu estava falando do iluminismo, né? Esclarecimento. Aí eu falei que nem toda informação é conhecimento. Porque quando é que a informação se torna conhecimento? Quando você começa a relacioná-las. Então, nesse livro tem muita informação. Você pega esse capítulo bem aqui sobre lógica, você vai ler o capítulo todo. Mas você não vai absorver todas as informações. Você vai lendo essas informações, vai adquirindo essas informações e vai relacionando umas com as outras, e aí você vai construir o conhecimento, não é verdade? Então, o conhecimento ele parte a partir do momento em que você começa a relacionar várias informações. Essas informações que vocês vão relacionar uma com as outras, elas vão estabelecer o quê? Uma lógica, não é verdade? E aí, por meio dessa lógica que é estabelecida, você consegue chegar a uma compreensão. Porque se não é estabelecida uma lógica, uma coerência, você não consegue chegar a um entendimento. Imaginem que eu pegue é uma agenda, mas é um livro. Eu digo, filha, esse daqui é um romance sensacional. Nesse romance aqui, é um romance baseado em alguns pensamentos de alguns filósofos. Não. Qual é o nome? Merli. Ah, Merli. Eu comecei a assistir, eu dei uma pausa. Já me falaram sobre, na Netflix, né? Eu vou voltar a assistir. Aí o que acontece? Exatamente, até um professor de filosofia ele é um professor de filosofia. Aí, esse aqui é um livro. Ele é baseado em alguns escritos de alguns filósofos, certo? Então, ele é muito interessante para vocês. Eu vou te emprestar, tu tem 1 mês, tu tem 2 semanas para ler. Quando você terminar, você dá para os outros, tá bom? Aí eu faço assim. Rasgo todas as folhas e tu tá olhando. Embaralho tudo, tiro as páginas, embaralho tudo. O que é que tu vai me dizer? Professor,
Eu não vou entender nada. Por quê? Porque quando eu começar a ler uma página, que eu for para outra página, não vai estar dando, não vai ter lógica, ou seja, não vai ter sentido. Então as coisas vão estar embaralhadas e eu não vou conseguir entender. A lógica é justamente para dar sentido às coisas. Para a gente, a lógica ela é muito utilizada para a gente descobrir ou para a gente buscar a verdade. Quando a gente estuda lógica, lá no curso de filosofia, a gente aprende a fazer as tabelas de verdade. E eu vou ensinar para vocês aqui, porque a gente fala de silogismo, que é a construção do pensamento verdadeiro, lógico. Né? E tem bem aqui, ó, tem quadrados que falam das oposições, então a gente vai falar de proposições. Né? Eu vou trazer alguns silogismos. Se vocês estiverem com o livro, abram aí na página 172, só para vocês terem uma ideia. Lá na página 172 tem um exemplo de uma tabela de verdade, que eu vou ensinar para vocês como é que se constrói. Para que a gente constrói uma tabela de verdade? Para a gente saber para a gente checar se uma informação ela é verdadeira ou não. Hein? Isso. Aqui, muito do que vocês vão ver no primeiro e segundo ano, vocês já viram tudinho de maneira bem mais elementar no ensino fundamental. Porque no ensino fundamental, ó, no sexto ano, eu trabalho com os meus alunos filosofia antiga. Quando eu vou para o sétimo ano, eu trabalho filosofia medieval. No oitavo ano, eu trabalho a filosofia do período moderno, que é o iluminismo, tal, a renascença. E no nono ano, eu trabalho filosofia contemporânea, que são esses filósofos que vocês estão vendo agora, Habermas, tal, lógica, a gente trabalha no nono ano. Quem não teve, vai ter que ter uma atençãozinha a mais. Né? Por quê? Porque a gente vai falar tudo novamente, só que de uma maneira mais aprofundada. Lá é bem... só para você ter uma ideia. Porque... outra coisa, Piaget, voltando a Piaget. Piaget ele diz assim, existe o que ele chama lógica do desenvolvimento humano, ou existe fases do nosso desenvolvimento. Você sabia que ele fez um estudo em que ele apresenta as fases do pensamento, do desenvolvimento do pensamento lógico? Como é que acontece isso, professor? Eu tenho um filho de 3 e um filho de 5 anos. Vocês acham que o nível de entendimento do meu filho de 3 anos é o mesmo nível de entendimento do meu filho de 5 anos? Não. Por quê? Porque o pensamento lógico, ou seja, a experiência na qual o meu filho de 5 anos foi submetida, ele tem mais experiência do que o de 3 anos. Então, fez com que houvesse um desenvolvimento lógico. Então, segundo Piaget, à medida em que a gente vai crescendo e a gente vai tendo contato com as experiências que a vida pode nos oferecer, nós vamos tendo um amadurecimento ou um desenvolvimento do pensamento, do raciocínio lógico. Vocês acham que o raciocínio lógico de vocês é o mesmo raciocínio lógico dos meus filhos? Ou seja, vocês já passaram desse nível. Como é que isso acontece? Vocês já são capazes de produzir, já são capazes de relacionar informações a nível mais complexo do que o que os meus filhos podem fazer. Vocês já tiveram um amadurecimento a mais ou um desenvolvimento a mais do raciocínio lógico, porque vocês são capazes de fazerem coisas mais complexas do que ele na esfera do raciocínio. Por que quando vocês vão estudar matemática tem equação do primeiro grau? Quando é que vocês estudam a equação do primeiro grau? Ensino fundamental. Segundo grau, no ensino médio. As equações de segundo grau, elas são mais complexas ou menos complexas do primeiro grau?
mais complexa, ou seja, exige mais do raciocínio de vocês, ou seja, exige mais raciocínio lógico. Quando diz exige mais raciocínio lógico, exige mais capacidade de relacionamento de informações. Quanto é maior a capacidade de vocês estarem relacionando as informações, significa dizer que houve um amadurecimento lógico. Certo? Então, um adolescente, um rapaz de 18 anos, ele já tem um amadurecimento lógico muito maior do que uma criança de 5 anos de idade. Porque ele consegue processar mais informações e consegue relacioná-las de uma forma muito mais sofisticada do que uma criança de 5 anos de idade, que ainda não consegue relacionar todas as informações e fica meio perdido não consegue entender tudo que a gente fala, porque eles não têm ainda a capacidade de organizar as ideias. Você já tem uma capacidade bem mais complexa de organizar as ideias do que uma criança de 5 anos de idade. E as experiências puderam proporcionar isso para vocês. Vocês lembram do que a gente falava para vocês lá? No primeiro ano nós falamos de quem foi meu aluno e quem foi aluno de outros professores de filosofia, aprendeu que lá na Grécia Antiga, os filósofos Platão, Aristóteles e Sócrates, principalmente Sócrates, batia contra o conhecimento que era produzido pelos sofistas, não é verdade? Por quê? Porque eles diziam que o pensamento dos sofistas, aquele conhecimento produzido pelos sofistas, não eram conhecimentos comprometidos com a verdade. Porque o único objetivo qual era? O objetivo era produzir teorias ou produzir um tipo de conhecimento que fosse aceito pelas pessoas. E como é que eles faziam para que as pessoas pudessem aceitar aquilo que eles diziam? Eles muitas vezes ludibriavam, usavam uma retórica que de certa forma fizesse com que as pessoas que não detinham certa gama de conhecimento acreditassem serem verdadeiros. Palavras bonitas no momento certo. É o que muitos políticos fazem hoje, né? Como é que tu sabe que um amigo teu, um colega teu está falando a verdade? Quando você analisa o que ele diz. Ou seja, você usa o raciocínio lógico para ver se o que ele está dizendo tem sentido ou está conforme o que é real. Porque o que é verdade? É aquilo que condiz com a tua realidade. Se não condiz com a tua realidade, não é uma verdade. Correto? Então, às vezes, pessoas proferem discursos que não condizem com a realidade. Como é que você vai saber se isso é certo ou errado? Usando da lógica, para saber se tem sentido, se corresponde ao que verdadeiramente está ali na realidade. Se condiz com a tua realidade. Tá. Diga. Sim, parte de um pensamento crítico. Se você tem um pensamento crítico, é aquele pensamento que está comprometido com a verdade, com a busca da verdade. Então, você usa da lógica para chegar a essa verdade. O que tem? Assim, esse porquê da criança é porque ele ainda não consegue entender de uma forma mais... Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. Vocês já têm um pensamento lógico bem mais desenvolvido. Então, pelo fato de vocês já terem conhecimento a priori sobre muitas coisas, o que eu estou fazendo? Olha só, a minha fala, o conteúdo desse livro e a minha fala, o conteúdo do livro foi elaborado para o nível de raciocínio de vocês.
O que eu falo está diretamente relacionado com o nível de raciocínio de vocês, certo? Para quê? Para que vocês possam compreender. Porque eu estou falando, o que eu estou falando, a forma como eu estou falando, eu tenho certeza que vocês já têm conhecimento de muito das coisas que eu estou falando aqui. Então, é muito mais fácil para vocês chegarem a um entendimento de algo. Se eu botar uma criança de 5 anos de idade aqui, ele não vai entender nada do que eu estou falando. Por quê? Porque o nível de conhecimento dele ainda é pequeno, ele tem pouco conhecimento. Por quê? Porque ele adquiriu pouca informação. E segundo, em primeiro lugar, acima de tudo, ele não é capaz de processar tudo isso. O nível de raciocínio lógico dele ainda é muito pequenininho. Ele ainda não é capaz de relacionar coisas mais complexas. Vocês já são, por isso vocês chegam a esse entendimento. E aí, por isso que eles precisam do porquê. Ele não entende, e aí ele pergunta por quê. Vocês, por já terem um nível de desenvolvimento lógico bem mais avançado, vocês não precisam tanto do porquê. Mas o porquê, ele ainda faz parte da tua vida, no momento em que você não consegue compreender uma coisa. E muito embora você não me pergunte o porquê, você se pergunta o porquê. E você entende por si só a necessidade de buscar a resposta. Você vai por si só buscar a resposta. Ele porque você é capaz de compreender, porque você já é capaz de achar a resposta. Então, você tem o teu porquê imaginário e vai atrás de responder o teu porquê. Já a criança, ele não tem a capacidade de ir atrás do porquê, porque ele não tem essa compreensão. Aí ele vai perguntar. Ele precisa ainda de mim para ele entender. Vocês estão entendendo a diferença? Então, quanto mais aumenta a capacidade lógica quando eu digo, quanto mais aumenta a capacidade de vocês organizarem o pensamento de vocês, mais é a possibilidade de compreensão, de entendimento. Então, por isso que, na medida em que vocês vão crescendo, na medida em que vocês vão passando por experiências, vocês vão lidando com situações mais complexas. E aí vocês são capazes de reconhecer, vão chegar um momento em que, num discurso, vocês vão saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Por isso que, quando se trabalha a política, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais experiência você tem, menos você é ludibriado por um discurso político. Porque tem muitas pessoas que, mal intencionadas, dentro do campo da política, proferem discursos falaciosos. E se você não tem um nível de conhecimento bem desenvolvido, ou se o teu pensamento lógico não está bem desenvolvido, você facilmente vai ser enganado. Por quê? Porque as pessoas vão usar palavras que deem sentido, mas que às vezes não vai estar diretamente relacionado com a realidade. Não condiz com aquela realidade. Isso é muito utilizado em tribunais, por advogados. O advogado trabalha com um discurso. Sabia? E na hora de um julgamento, muitas vezes, o que o juiz tem na mão? Provas. Vejam só, a polícia investiga para saber se, por exemplo, eu sou acusado de um crime. Só que eu não quero, embora seja o culpado, eu não quero ser considerado culpado, porque eu não quero ser preso. Aí eu vou dar meu testemunho e dar a minha versão do acontecimento. Digamos que eu esteja mentindo. Como é que a polícia vai saber se eu estou mentindo? Quando ela me ouve, e aí ela vai buscar evidências do que eu estou falando condiz com a realidade. Se o que eu estou falando condiz com o que realmente aconteceu, então eu estou falando a verdade. Se o que eu estou falando não condiz com o que aconteceu, eu estou mentindo. Como é que a polícia vai saber disso? Quando ela vai investigar, procurar as evidências
e vai relacionar essas evidências com o que eu falo. Correto? Então, o que acontece? Eu posso falar com o meu advogado, e eu posso falar a verdade para o meu advogado, mas o meu advogado, ele tem duas escolhas. Ou ele age com a verdade e diz, olha, nós vamos falar a verdade lá para o tribunal, mas vamos tentar fazer com que a tua pena seja abrandada, mas não vamos fugir à verdade. Ou, segundo, se ele for um advogado incorrupto, ele vai usar a falsidade. Ele sabe da verdade, mas ele vai negar a verdade, ele vai falar a mentira. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar o raciocínio lógico para construir uma inverdade. Usando palavras, jogo de palavras, para ludibriar a outra pessoa e fazer a outra pessoa acreditar naquilo que ele está dizendo, muito embora não seja verdade. Como é que eu vou saber se o que aquele advogado está proferindo é certo ou errado? Quando eu tenho informações suficientes que me deixem, que relacionados ao meu raciocínio lógico, vai me fazer entender que aquilo que ele está falando não é verdade. Então, eu tenho que ter informações, por isso é que a polícia investiga e leva as informações para o juiz, e o juiz vai pegar essas informações e relacionar com aquilo que o advogado falando, com aquilo que as testemunhas vão falar, vai usar o raciocínio lógico, vai fazer a sua interpretação, o seu entendimento e vai dizer, ou vai proferir a sua sentença com base naquilo que ele acredita sendo a verdade. E aí ele pode desconstruir um discurso falacioso do advogado. Ele pode interpretar que é falácia o que o advogado está falando. Por meio de quê? Seu raciocínio lógico. Ele vai pegar as várias informações, o que a polícia trouxe para ele, o que as testemunhas estão falando, por meio do raciocínio lógico, ou seja, ele vai pegar todas as informações e vai relacionar uma com a outra. E aí ele vai construir a sua verdade, com base no que está sendo colocado. E aí ele vai saber interpretar se o que o advogado está falando é verdadeiro ou não. Entenderam? E é assim que a gente sabe que uma pessoa está mentindo, quando a gente tem informação. Então, por isso que eu digo, gente, por mais que não seja prazeroso para vocês, por mais que seja chato ou monótono, toda e qualquer aula que vocês terão aqui serão importantes. Por quê? Porque todos os professores vão estar trazendo informações por meio de conhecimento que ele produziu, ou que foi produzido ao longo do tempo. Quanto mais informações vocês adquirirem, melhor para vocês. Porque maior vai ser a capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico de vocês. Quanto mais informações, mais capacidade de relacioná-las. Quanto mais informações para relacionar, melhor para vocês. Para construir uma verdade, ou para saber se o que estão falando para vocês é verdade. A opinião, ou também chamada doxa, muitas vezes não segue critérios de verdade. Porque a opinião é baseada no quê? No que eu acho. Ou seja, por que uma opinião pode não estar verdadeira, pode não estar condizente com a verdade? Porque uma opinião não tem informações ela é construída de fragmentos. Uma opinião, ela, na maioria das vezes, ela não tem informação suficiente para levar a pessoa ao entendimento de que aquilo possui uma verdade. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja verdadeiro, como pode ser que não seja verdadeiro. Entendeu? Então, quanto mais você tem informações e quanto maior é a tua capacidade de raciocínio lógico,
menos possibilidade vocês terão de serem enganados. Então, informação acompanhado de desenvolvimento lógico, mais possibilidade de descobrirem a verdade, ou menos a possibilidade de serem ludibriados. Tá? Porque o que existem de discursos falaciosos, principalmente no campo da política, que mais tem a gente querendo tirar vantagem. Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade onde muitas pessoas ainda acreditam que o mais importante é o eu. Ou seja, uma sociedade onde o egocentrismo está em alta. E aí o egocentrismo, segundo Piaget, o egocentrismo no adulto não é mais egocentrismo. Como é o nome do egocentrismo numa pessoa adulta? Egoísmo. Uma pessoa adulta egocêntrica é uma pessoa egoísta. E o que é uma pessoa egoísta? É a pessoa que pensa em si. E infelizmente nós vivemos um momento da vida... Existem pessoas que pensam muito no outro? Existem. Mas nós vivemos um momento da história onde a maioria das pessoas dentro da sociedade são mais egoístas. Pensam mais em si do que no outro. E esquece que o fundamento da sociedade é o outro. Eu só sou o que sou porque existe o outro. Se não existisse o outro, qual o sentido disso tudo aqui? Então, voltando aqui para... Viram aí o que é uma tabela de verdade, né? Nós vamos aprender a construir uma tabela de verdade, tá? Além de outras coisas. Algumas regras básicas, como a regra, princípio do terceiro excluído, contradição, não contradição, tá? A gente vai aprender a construir um raciocínio. Quer ver um exemplo de um raciocínio lógico que faz a gente entender se uma coisa é verdadeira ou não? Bem banal, um raciocínio lógico. É um raciocínio que ele parte de duas premissas para chegar a uma conclusão. Geralmente um raciocínio lógico ele é assim. Ele é composto por três, é um argumento, né? É um argumento composto por três premissas, né? Uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, que é o resultado do relacionamento de duas premissas anteriores. Quer ver uma coisa? Bem, a partir de estudos, chegou-se ao entendimento de que todo ser humano ele é mortal, né? Então, bota aqui, ó. Se eu colocar premissa 1, que é uma premissa maior. Maior por quê? Porque a premissa é universal. É só um exemplo, nós vamos estudar isso. Ela é universal porque ela acaba abarcando toda uma categoria. Então vamos pegar a categoria humano, né? Eu não estou com o meu pincel. Todo ser humano é mortal. Ah, todo ser humano é mortal, tá? Sócrates é premissa menor, que é a segunda premissa. Eu estou pegando um caso particular dentro de uma totalidade. Quem é o caso particular? Sócrates, humano. Sócrates é humano. Qual é a conclusão? Isso aí é um exemplo de um raciocínio lógico. Não vai te levar a outra coisa. O resultado é que Sócrates é mortal. Se eu disser para mim, olha gente, Hulk é imortal. Thor é imortal. Aí você diz assim, então Thor não existe. Ou Thor não é humano. Aí, se nós formos estudar a mitologia, nós vamos ver que Thor realmente não é humano, embora tenha características humanas. Thor é um deus. Mas por que Thor não é humano? É simples, professor. Thor saiu embora tenha características físicas humanas, Thor não é humano porque Thor não é mortal. A lógica me diz isso. Se ele fosse mortal, ele seria humano, porque é uma das condições para que ele seja mortal. Então, esse meu raciocínio é um raciocínio lógico que me leva a uma verdade. Ou seja, eu estou relacionando várias informações
para construir, para chegar a uma verdade. E essas várias informações, elas têm que estar casadas para dar sentido. A lógica me ajuda a dar sentido para entender, para chegar a um entendimento, certo? Continue a leitura, na próxima aula a gente dá